sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso grande e fiel Salvador. Oração dedicatória, todos em oração silenciosa. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela tua misericórdia, ó Senhor, e o privilégio que nós sentimos de estarmos mais uma vez em tua casa para prestarmos esse culto de adoração a ti. Também através dos cânticos, meu Pai, e a mensagem que logo mais será ministrada. Vai abençoando o teu filho, que tem se esforçado no sentido de repassar para nós a genuína palavra do Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus, meu Pai. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. A mãe é uma dádiva de Deus. Que coisa maravilhosa. Todos nós temos mãe. Uns que já não possuem, mas ela está no céu a nos contemplar também, porque tem sido uma baluarte no tempo que esteve aqui conosco, aqui na terra. E é aquelas que estão conosco aqui também. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria, discernimento para repassar para os seus filhos. Que privilégio nós sentimos, já com 60, 70 anos, e vem a mãe e diz, meu filhinho, um tratamento tão carinhoso. E é por isso que nós devemos reverenciar, agradecer a Deus por essa mulher que está tudo de si, deixa até de comer para alimentar o seu filho. E que nesse dia que nós estamos comemorando, essa data, meu Deus, meu Pai, tão significante para nós também que somos filhos e para as mamães, que Deus conceda a ela sabedoria, saúde, meu Deus, meu Pai, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Chamada adoração, Salmos 134, versículo de 1 a 3, será uma leitura uníssona, encontra-se no boletim. Bendizei ao Senhor, vós todos, servo do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Cântico congregacional, hino 54, a chegada do Mestre, do Messias. Esse cântico é uma outra letra na mesma melodia, e as duas letras também são uma louvação, uma exaltação ao Messias. O outro é a Trindade, o outro fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o Messias. Já, Síria. Desde eu tirei aquela cor muito clara ali, para ver se melhora a imagem. Cantai e exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvor e celebrai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai, já vive Jesus.
cântico, ele fala de toda a obra do Messias. Cantai e exultai, o Messias chegou. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Ele fala das trevas do pecado. O Messias, quando veio, ele veio para derrotar o pecado, como de fato derrotou na cruz do Calvário. Essa vitória que se prega nas igrejas e na televisão, vitória em Cristo, isso é tudo loucura. A única coisa que Cristo venceu aqui na terra foi o pecado. E só isso. O resto é por nossa conta. Isso aí a gente dá conta de fazer. Então ele diz, cantai e exultai, pelos ímpios sofreu, ele sofreu na cruz, satisfez a justiça de quem? Justiça de Deus, e o sangue verteu. Depois, cantai e exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. É na cruz que acontece isso. Cantai e exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos céus intercede à destra de Deus. Está escrito que ele, depois que ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita, destra e à direita de Deus, onde intercede por nós. Está tudo certo isso aqui conforme a Bíblia. E por fim, cantai e exultai, o Senhor voltará. Triunfante e glorioso nas nuvens virá. Eu vou falar sobre isso na pregação hoje. E lembrar a vocês o que ninguém lembra. Ele não voltará mais como Salvador. Ele voltará como juiz. Eu vou falar disso hoje à noite. Continuemos. Leitura bíblica alternada, Salmo 138, versículo de 1 a 8. Fiquemos em pé por alguns minutos. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendesse a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Todos, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Irmão Amália, ore agradecendo pela porção da palavra lida neste momento. Nós possamos, Senhor, estar certos da tua forma mais celestial. A tua acabou de falar, nós cantamos. O Senhor voltará com juízo. E isto, Senhor, é que nós precisamos estar ouvindo, estar dizendo e levando a tua palavra às pessoas. Não sabemos em que hora que será esta tua volta. Que nós possamos estar preparados. E agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso que nos concedeu. Continua conosco nesta noite. É assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, o versículo 6 aqui diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, porém, ele os conhece de longe. Em um outro trecho, ele diz o seguinte: Deus resiste, abomina os soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Então o Senhor é excelso. Excelso é o que? Grandioso, supremo, maravilhoso, acima de qualquer coisa que se possa imaginar. É isso que é excelso. Com toda essa grandeza, ele atenta para os humildes. Agora os soberbos, quem é soberbo?
É aquele que não reconhece a soberania de Deus, é aquele que não reconhece a excelência de Deus, é aquele que não atende a palavra de Deus, que não obedece a palavra de Deus. Esse é o soberbo. Ele acha que é alguma coisa a ele mesmo. Então esses aí o Senhor abomina. Vamos cantar um outro cântico, em que a gente confessa que é pecador, perdido. Antes de Jesus nos recolher, nos salvar, nós vivíamos longe nesse mundo, sem vigor, sem paz, sabe? É problema em cima de problema. A gente já viu isso, a gente conhece muito bem esse filme, inclusive de irmãos que estão na igreja e vivem esse problema por simples desobediência à palavra de Deus, pois Deus vai massacrá-lo, pode ficar sabendo disso. Ele vai lhe matar na unha. Você não quer obedecer, pois ele vai lhe matar na unha. Pode saber disso. Aí vem para a igreja pedir oração para o pastor. Tem oração que dê jeito, submeta ao Senhor, e Ele vai consertar a sua vida. Então aqui eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Minha vida, aí olha o que é que acontece quando Jesus nos salva. Minha vida, todo o meu ser, quero lhe consagrar. Isso quer dizer, eu vou obedecê-lo. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir, se eu fui salvo, eu vou dizer isso para os outros. Olha, eu fui salvo, a minha vida mudou. É essa a pregação, é só isso. Não vá perturbar a vida dos outros. Se converta, não. Diga apenas o que aconteceu com você, só isso. A mensagem transmitir aos que perdidos são, como você era antes. Venham todos já fruir da salvação. Mostre para o outro que a sua vida mudou. Mostre para ele que você é feliz. Aí ele vai se interessar. Não tente arrancar um osso de um cachorro, ele vai lhe morder. Agora joga um filé, que ele larga o osso e vai para o filé. Então você querer pregar, aborrecer os outros com a pregação de uma vida que você não tem, não adianta nada. O cachorro vai lhe morder. Então, irmãos, vamos ver aqui. Eu perdido pecador. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Estado Cristo viu, dando-me sua mão, salvar-me conseguiu a perdição. Cristo me amou e o seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer, Cristo Salvador me transformou. Minha vida quero do ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir ao que são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e me livrou, pois seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer, Cristo Salvador me transformou. Venham todos já fruir. Caso alguém não saiba o que é fruir, é gozar, tá? Exercer esse direito da salvação, que na verdade não é um direito, é uma graça. Exercer a graça da salvação, tomar posse da graça da salvação. Há um cântico aí, cadê a Síria? Cantai ao Senhor um cântico novo, isso é o Salmo 96.
Cantai ao Senhor um cântico novo, bendizei entre as nações a sua glória, não é? Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Tem vários salmos que dizem isso. É para isso que Deus nos salva, para a gente anunciar as suas maravilhas. E deixe que Ele se encarregará de salvar quem Ele quer salvar. Não é a função da gente salvar ninguém. Aquele crente chato que vive aborrecendo os outros, na verdade ele não é crente. Ele não sabe nem o que é ser crente, é por isso que ele fica aborrecendo os outros. Rei do universo, quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
canção. O salmista sempre, como o salmista era músico, todos os salmistas eram músicos, levitas, quase todos. Os salmos eram para ser cantados. Os salmos eram para ensinar Israel, porque os salmos, eles cantavam a letra dos salmos é o que já havia acontecido com Israel, era a lei, o que já havia acontecido com Israel. Então eles cantavam isso, para o povo aprender pela melodia. A melodia, você botando música num poema, você decora o poema muito facilmente. Mas você decorar o poema assim seco, sem melodia, é muito mais difícil. Então os salmos falam muito de cantai salmos, salmodiai. Salmodiai é exatamente sinônimo de cantai salmos. Então, essa música, no meu coração há uma canção que expressa, que demonstra a minha paixão, o meu amor pelo meu Rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou primeiro. E Jesus diz isso, não foram vocês que me escolheram não, fui eu que escolhi vocês. E João confirma isso, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos condição de amá-lo se ele não nos amasse primeiro. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra
louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, ainda nessa intenção de louvar, de adorar. Vamos orar com a irmã Keliane. É assim mesmo, Senhor, como cantamos. Tu és maravilhoso, tu és o anel do nosso coração, e deve ser assim, Senhor. Tu és a fonte da nossa vida, Senhor. E graças te damos, porque o Senhor nos fez reconhecer isso. Ô, Senhor querido. Para que nós pudéssemos te amar dessa forma, Senhor, como tu queres ser amado. Deus, nós te agradecemos demais por estarmos aqui juntos hoje. Senhor, pelo dia de hoje também, onde todas as mães são abraçadas, são carinhosamente elogiadas pelo que faz. Ó Senhor Jesus, é muito bom. Apesar de ser um dia comercial, nós deixamos de lado os presentes para receber aquilo que de verdade fica no nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos também pedir pelo um presente maravilhoso que o Senhor nos dá quando aqui nos reunimos. A tua palavra, Senhor, que vai ser exposta logo mais, e que ela venha, Senhor, a nos dizer o que o Senhor quer nos revelar, o que o Senhor quer nos direcionar. Em nome de Jesus, capacita, Senhor, o pregador, e que ele venha trazendo, Senhor, aquilo que está no seu coração para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje as crianças estão todas aqui, né? Quem não tiver, fica aqui, né? Só tem Emily, fica aí com a mamãe, né? Muito bem, queridos. Olhem só, como a gente sabe, hoje é Dia das Mães, um dia puramente comercial, como que a Eliane lembrou, mas a cultura mexe com a gente. Então, nessas datas culturais, puramente comerciais, mas a cultura absorve e elas mexem com a gente. Nesse dia a gente fica cheio de amores pela mamãe. Ontem não, amanhã também não, é só hoje. Então, é um negócio meio engraçado isso, mas é assim. Então, olha só, em quase todas as igrejas hoje, provavelmente a pregação vai ser uma chaleração às mães. Quer dizer, vão achar algum texto na Bíblia para enaltecer as mães. Eu não penso assim, né? Não é função de pastor, nem da Bíblia, nem da teologia, nem da pregação, levantar a autoestima de ninguém. A função do pastor é, através da palavra, fazer com que os irmãos tenham na mais alta estima o Senhor Deus. Esse é o papel de uma pregação. Então eu sou contra esse negócio de as datas, aí a igreja faz uma pregação para as mães. É isso. Isso é psicologia. Isso é pura psicologia. As mães ficam todas cheias, saem da igreja, ai, mas a pregação hoje foi linda. Mas isso é fajuta. Isso não é apropriado. Vamos fazer a festa, vamos, não tem problema nenhum não. Agora, usar o púlpito numa pregação para engrandecer a mãe porque é a mãe, ou o pai porque é o pai, isso é tolice. A Bíblia não trata disso, né? Isso é humanismo, mundanismo dentro da igreja. E a gente acha bacana. E é de fato. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então tudo que nos agrada, nós gostamos. Então hoje eu vou falar de um assunto muito diferente que ninguém gosta não. Mas é um assunto bíblico. Vamos ler Mateus 24, de 29 a 31, é só um pedacinho que eu vou ler, mas vamos tratar de um assunto anterior um pouco, para mostrar que o Salvador que todo mundo quer, também é o juiz que pouquíssimas pessoas querem. Presta atenção, o Salvador que todo mundo quer, também é o juiz que pouquíssimas pessoas querem se encontrar com ele. É por isso que as pessoas têm medo de morrer, inclusive os ditos crentes, porque sabem que vão se encontrar com o juiz. E agora, eu estou preparado para me encontrar com ele?
Rapidamente eu vou dizer para vocês, eu fui sobre esse assunto. Há uma irmã que não é daqui da nossa igreja, que está se ultimando com câncer. E uma irmã me perguntou se eu queria ir visitá-la. E me contou que o estado da irmã é de dar dó. A irmã totalmente deprimida e amargurada, e há muito tempo que ela vem sofrendo disso, e se deprimindo e se amargurando cada vez mais porque vai morrer. Aí a irmã não falou comigo, falou com Margarete. Será que o pastor viria e tal? Margarete falou comigo, digo, eu vou. Mas saiba que eu vou confrontá-la. No leito da morte eu vou confrontá-la. Por que você está deprimida? Por que você não quer morrer? Por que você não quer se encontrar com Deus? Eu ia confrontá-la no leito da morte. Por que tanta amargura na hora de se encontrar com Deus? Eu não ia lá orar por ela, não. Qual é, meu irmão? Se eu sou crente, como é que eu sou totalmente contra me encontrar com Deus? Está errado isso. Essas perguntas que eu fiz exigem uma única resposta. Essa pessoa nunca foi convertida. Só há essa resposta. Graças a Deus que a irmã, quando soube que eu ia dizer isso, não quer mais que eu vá. Pronto. Então, irmão, Mateus 24, de 29 a 31, diz o seguinte: logo em seguida a grande tribulação, Jesus estava dizendo para os seus discípulos sobre a grande tribulação. E ele diz lá que todas aquelas coisas que viriam lá para trás, ele diz, ainda não é o fim. Ele diz, tudo isso vai acontecer, isso é só o princípio das dores, essa tribulação. Muito bem, aí aqui ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Clangor de trombeta, vocês sabem que é o toque de trombetas. Muito bem, irmãos. Então, ao invés de enaltecer as mães, eu quero ensinar as mães a saber quem é Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, no início logo, o texto nos relata quando Jesus se despediu dos discípulos e subiu aos céus. Está lá escrito logo no início. E eles ficaram vendo aquela cena, Jesus subindo e foi encoberto por uma nuvem e sumiu diante dos olhos deles. E eles ficaram vendo, extasiados aquilo, admirados. Aí diz o texto que dois varões vestidos de branco, não diz que era anjo, mas provavelmente eram, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, varões galileus, Galileu é quem é da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Por que vocês estão admirados? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, e subiu ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Varões galileus, vocês estão espantados por quê? Vocês o viram subir, desse mesmo modo vocês o verão descer. Ele não disse para vocês, só faltou ele lembrar isso, ele não disse para vocês, vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos, eu voltarei para buscá-los, e enquanto eu não voltar eu mandarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele não disse tudo isso para vocês, por que vocês estão admirados? Então nós vemos claramente no texto bíblico que os discípulos nunca entenderam o que Jesus tinha dito para eles. Eles só vieram entender mesmo quando o Espírito Santo desceu, como Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade, ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Muito bem. Então, irmãos, como eu disse, os varões vestidos de branco, embora o texto não diga explicitamente, mas implicitamente, deixa claro que eram dois anjos, não é?
E quando eles disseram, esse Jesus que vocês viram subir, de igual modo vocês verão descer, ele estava falando no ato de subir entre as nuvens e o ato de descer entre nuvens. Ele não estava falando na condição que Jesus subiu e a condição que ele descerá. Não era isso que ele estava falando, ele estava falando no modo. Do modo como o viste subir, vocês verão descer. Então ele estava falando apenas no ato de subir e o ato de descer. Né? Atende essa moça aí que chegou aí. Pode ver quem é, Glaucio. Muito bem. Então, irmãos, prestem atenção isso que eu quero lembrar para vocês. A Escritura nos ensina claramente, como nós cantamos aqui, aquele hino que eu até li o hino para vocês, as partes. Eu li o hino para vocês. Então as Escrituras nos ensinam que Jesus veio à terra, nascido de Maria, veio à terra como Salvador. O anjo apareceu para José e disse: olha, não deixa tua mulher não. O filho que ela espera é do Espírito Santo. Tua mulher não te traiu não. Não deixe sua mulher. E esse que vem aí, você lhe porá o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, aquele que salva. Por quê? Porque ele salvará o seu povo, não é todo mundo, é o seu povo, dos pecados deles. Está vendo? Jesus veio salvar de pecado, não foi de doença, não foi de pecado, não foi de desemprego, não, foi de pecado. Muito bem, então, Jesus veio como Salvador, consumou a obra na cruz. Antes de morrer ele disse: está consumado. Ou seja, está terminada, a minha obra aqui está terminada. Muito bem. Subiu ao céu, como nós vimos aqui agora, que ele subiu em Atos, ele subiu diante dos discípulos, e está sentado à direita do Pai. Está escrito em Romanos 8, 33 e 34, especialmente no 34, que diz que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, onde intercede por nós, pelos seus santos, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Muito bem. E mais, nós vimos agora aqui que a Bíblia toda nos fala que ele, quando voltar, não virá mais como Salvador, não virá mais como advogado, ele virá como juiz, Senhor de toda a terra, e julgará vivos e mortos, como está a mensagem do boletim. Portanto, o Jesus que descerá entre nuvens, repito, não será mais nem o Salvador, nem o advogado, e sim o juiz. Em João 5,22, ele mesmo ensina aos seus discípulos, dizendo que o Pai a ninguém julga, não é Deus Pai que julga. Ele diz assim: o Pai a ninguém julga, mas o Filho, esse sim, a mim o Pai confiou todo julgamento. Mais adiante no versículo 27, isso é João 5,22, ele diz isso. Lá no versículo 27 ele completa dizendo que o Pai me deu toda a autoridade para julgar, porque eu sou o Filho do homem. Podemos concluir que foi com base nesse ensinamento de Jesus que Pedro disse certa vez, num discurso dele lá em Atos 10, diante do povo, das autoridades, ele disse assim: Jesus nos mandou pregar, quando o povo estava dizendo que eles não pregassem, não sei o que, ele disse: olha, Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Esse é o texto que está no boletim, Atos 10, 42. No boletim eu explico bem para os irmãos que a pregação dos apóstolos continha esses elementos. Não era só que Jesus salva, não. Era que Jesus salva, intercede e julga. Isso fazia parte da pregação dos apóstolos, coisa que não faz parte da pregação de ninguém hoje. Quem você já ouviu falar em alguém pregando, dizendo que Jesus é juiz? Eles não vão ouvir isso. Por quê? Porque o povo não quer ouvir. E o pastor só prega o que o povo quer ouvir. Senão ele não tem plateia. Como a nossa igreja aqui, por exemplo. Irmãos,
Essa notícia é espantosamente maravilhosa para os salvos. Jesus virá como juiz. E maravilhosamente espantosa para os perdidos. Jesus virá como juiz. Então observe que para os salvos prevalece a maravilha. Ela é espantosamente maravilhosa. Para os perdidos prevalece o espanto. Ela é maravilhosamente espantosa. Porque Jesus vem julgá-lo para jogá-lo no inferno. As pessoas pensam, porque a igreja tem culpa nisso, que o inferno é do diabo. Não, o inferno é de Deus. O diabo não tem nada. O inferno é de Deus. O diabo vai ser jogado lá dentro junto com todo mundo que Deus não escolheu. O diabo não tem nada. Olha, irmãos, vejam o versículo 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Vejam como a coisa será espantosamente maravilhosa para os eleitos e maravilhosamente espantosa para os perdidos. Será uma maravilha de todo jeito, tanto para os eleitos como para os perdidos, tanto para os salvos como condenados. Só que para os salvos prevalece a maravilha, o Senhor está voltando. E para os perdidos permanece o espanto, o Senhor está voltando. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, para os seus escolhidos será uma maravilha, os anjos vão nos separar para ir para a glória eterna de Deus. Para os outros será um assombro, o Senhor os lançou no inferno, o juiz. Então, irmãos, isso é tremendo. Você sabe o que é tremendo? Que a gente usa essa palavra sem saber o que é. Tremendo é aquilo que faz tremer, é aquilo que causa temor. Por isso que ele diz, todos os povos se espantarão. Que coisa grandiosa, ninguém nunca viu isso. Houve um vislumbre dessa situação quando ele morreu. O céu escureceu. Quando Jesus morreu, que disse, está consumado, diz lá que houve um terremoto, tudo, o céu escureceu, os defuntos saíram da sepultura. Foi uma coisa assombrosa naquele dia. E imagine como será quando ele voltar. Por isso que ele diz, todos os povos da terra se admirarão, ficarão assombrados. Ah, irmãos queridos, nesse dia todos haverão de prestar contas ao juiz, o juiz de toda a terra. E o padrão de julgamento desse juiz é a sua mais absoluta santidade. Suas obras de justiça, Senhor, eu fiz isso, isso não vale nada. É a santidade dele. Esse é o padrão do julgamento. E ele disse desde lá do Velho Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Jesus repetiu isso, os apóstolos repetiram isso, Pedro repetiu exatamente do mesmo jeito, sede santos, porque ele é santo. Olha, irmãos, como ensina o apóstolo Paulo em Romanos 2, versículo 6, o justo juiz, o Senhor Jesus, dará a cada um conforme as suas obras. Obviamente, Paulo não está ensinando aqui que você é salvo pelas obras, como o ensinamento dele era para crentes, e ele ensinou esses crentes como é que se dá a salvação, é pela graça. Ele diz muito claramente nessa mesma carta, salvação é pela graça, o justo viverá pela fé, aos romanos. Então ele está ensinando, ele não está ensinando que a salvação é pelas obras, o que ele está dizendo é que aquele que já foi salvo pela graça, será julgado de acordo com essa graça que ele recebeu, e as suas obras serão computadas nesse juízo para prêmio,
quanto mais obediente, mais o pai se agrada de você. Todo mundo sabe que é assim na nossa casa. Você gosta muito mais do filho que é obediente. Não adianta dizer que não gosta, que é mentira. Você tem mais prazer no filho que é obediente. Aquele que lhe dá trabalho, desobediente, você não tem prazer. Você ama também, porque todo mundo ama. O pai e a mãe amam todos os filhos. Mas aquele que lhe dá prazer, não adianta mentir, você gosta mais dele. Ele lhe dá prazer, ele lhe dá alegria. Pois é. Então o julgamento dos crentes é nesse sentido. O pai vai demonstrar o seu prazer naquele filho que foi mais obediente, que foi mais operoso, que mais trabalhou, é nesse sentido, que mais obedeceu, é nesse sentido. Já os ímpios não, esses serão julgados para a condenação. Esses serão julgados para o inferno. Por isso, irmãos, essa notícia é maravilhosa e é espantosa ao mesmo tempo. Todos os povos se admirarão. Se os salvos pela graça, repito, serão julgados pelas suas obras para recompensa, repito, os não regenerados, aqueles que não agradam a Deus, serão julgados para a condenação do inferno. Todos os povos verão e se lamentarão. Está escrito aqui, nós lemos. É bom lembrar que se hoje os pecadores se arvoram em julgar a Deus, dizendo que Deus é injusto porque salva uns e a outros não, naquele dia, todos os povos se lamentarão. Presta atenção no que está dizendo aqui, se lamentarão. Ninguém vai reclamar não, vai se lamentar. Lamento é uma coisa, reclamação é outra. Porque já na dimensão da eternidade, quando Jesus voltar, não tem mais jeito, não dá mais para se arrepender, não dá mais para se converter naquele dia não. Aí ele já virá como juiz. Todos se lamentarão, mas ninguém reclamará. Porque minha mãe foi jogada no inferno, eu não vou questionar isso. Porque minha filha foi jogada no inferno, eu não vou questionar isso. Porque nós estaremos na dimensão da eternidade e já numa visão da perfeição total de Deus. O justo juiz está determinando, eu não tenho o que reclamar. Eu vou me admirar de ver aquele processo todo. Ninguém fala sobre isso nas igrejas, viu, irmão? Vocês não vão ouvir uma pregação desse jeito, é muito difícil. Porque isso não agrada. Isso não dá ibope. Então, irmãos, preste atenção. Na dimensão da eternidade, quando o justo juiz vier, todos saberão que o seu decreto será rigorosamente justo. Ninguém vai reclamar. Deixa eu chamar a atenção de você para um detalhe. A parábola de Jesus do rico e Lázaro mostra o Lázaro no inferno, o meu Lázaro no céu, seio de Abraão é sinônimo de céu. Mostra que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico que viveu no bem bom aqui na terra. Jesus disse que é quase impossível um rico ir para o céu, só vai mesmo por milagre de Deus. E o rico estava no inferno. E diz lá o texto que o rico não estava reclamando de estar no inferno, ele estava sofrendo. Diz lá que ele estava sofrendo as agruras do inferno, mas ele não estava reclamando. O que ele fez foi demonstrar que mesmo no inferno, o condenado é feito à imagem e semelhança de Deus e jamais perderá isso. Mesmo no inferno. Então, mesmo no inferno, ele teve amor para se preocupar com os seus irmãos na terra. O que ele fez foi dizer: pai Abraão, manda alguém avisar meus irmãos lá na terra que eu não quero que eles venham para cá sofrer o que eu estou sofrendo. Ele não estava reclamando. Então reparem, no inferno o desgraçado demonstrou amor pelos seus irmãos que estavam na terra ainda. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e mesmo no inferno ele não vai perder essa imagem e semelhança de Deus. No inferno. Então, irmãos, prestem atenção a isso. Eles apenas se lamentarão, todos os povos se lamentarão, mas ninguém vai dizer que está errado ou reclamar. Jesus, o justo juiz, dará a cada um segundo os seus méritos.
entendido que os méritos daqueles que são salvos não são méritos seus, são méritos do próprio Jesus quando veio aqui como Salvador. São os méritos do Salvador que são creditados na conta daqueles que foram escolhidos para a salvação. Os outros receberão o castigo eterno pelos seus méritos. Méritos de quê? Dos seus próprios pecados. E está na Bíblia que o pagamento do pecado é a morte. E por que os salvos não pagarão por isso também? Porque Jesus já pagou por eles na cruz do Calvário. Então, quando Jesus vier como juiz, ele sabe que aqueles que já foram inocentados pelo seu sangue, esses aí estão fora de julgamento para condenação. Irmãos, busquem na memória aí, há quanto tempo não se ouve falar nisso? Se é que alguém já ouviu falar nisso em alguma televisão, em alguma igreja. Quantos falsos profetas já andaram marcando a volta de Jesus? É aqui em João Pessoa, no Astrea, uma pregadora famosa do Brasil, que ainda está viva, veio aqui e marcou data de Jesus vir e disse: eu não virei mais a João Pessoa porque Jesus voltará antes. Ela marcou data aí, lá no Astrea. E depois disso ela veio aqui de novo já, e Jesus não voltou coisa não, e ela continua pregando, cheia de Satanás lá para São Paulo, né? Pois é, continua pregando. Então, irmãos, por que se deixou até de pregar isso? Porque esses caras erraram tanto, falharam tanto, pregaram, marcaram tanta data para Jesus vir, e Jesus nunca veio, que naquela época se conseguia impressionar as pessoas com essas coisas, que pararam. Ninguém fala mais nisso. Hoje o que é que se fala? De céu aqui na terra, de vender bênçãos aqui na terra, de vender felicidade aqui na terra. Está aí as igrejas tudo vendendo bênção, vendendo felicidade, todo mundo. Me dê tanto que Deus lhe dá em dobro. Interessante que o cara pede para ele, quem vai pagar é Deus, é mole? Então assim é muito bom fazer negócio. Quer dizer, eu quero o teu dinheiro e quem vai pagar é Deus. Deus é quem vai te pagar. Então, irmãos, as pessoas não percebem isso. Meu Deus, que loucura! Então não se ouve mais falar isso. Descobriu-se que as pessoas não se impressionam mais com isso, e que é muito mais lucrativo vender a salvação aqui na terra. O céu é aqui. Porém, embora não se fale mais na volta de Jesus, muito menos lembrando que ele virá como juiz e não mais como salvador nem como advogado, Jesus mesmo nos deu indicativos do que acontecerá antes da sua volta. O texto para trás aqui desse pedacinho que a gente leu, é ele falando sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação. E ele diz lá muito claramente que ainda não é o fim, isso é apenas o princípio das dores. As pessoas pensam que grande tribulação é o fim do mundo. Não, é só o princípio das dores. Aí ele fala esse pedaço aqui, olha, e ele dá alguns indicativos. Ele nos dá alguns indicativos, irmãos. Por exemplo, ele diz que será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ele também diz que nos últimos dias haverá uma proliferação de falsos profetas, fazendo milagres, sinais, maravilhas e enganando a muitos, se possível até os eleitos. Esse termo, se possível até os eleitos, quer dizer que os eleitos não serão enganados. E ele também diz que os eleitos são poucos. Por isso que vocês vê as igrejas cheias de gente enganada. Não tem eleito ali. Portanto, irmãos, a pregação do evangelho é um dos indicativos. Convém lembrar que as tragédias que Jesus disse que aconteceria com os seus discípulos, a quem ele estava ensinando, nesse mesmo texto, ele estava ensinando lá para eles, desde muito para trás, o que ia acontecer com ele: vão prender vocês, vão bater em vocês, vão matar vocês, uma série de coisas que ele estava dizendo. Todas essas tragédias que estavam acontecendo não eram de graça, não, elas estavam acontecendo em especial por
causa da pregação do Evangelho, que será testemunho para todo mundo. Isso deve nos levar a pensar, irmãos. O Evangelho pregado na maioria das igrejas e na televisão gera algum tipo de reação contrária por parte do mundo? Não. O Evangelho pregado nas igrejas e na televisão hoje gera algum tipo de perseguição para os pregadores? Não. O Evangelho pregado na televisão e nas igrejas gera algum tipo de martírio. Aqui no Brasil não se pode matar as pessoas, linchar, mas um martírio, linchamento social, exclui o cara totalmente de qualquer lugar, ele não arruma emprego em canto nenhum, porque ele é pastor, porque ele prega. Ele não arruma emprego em canto nenhum. Ninguém apoia esse camarada porque ele é um pastor, porque ele prega o Evangelho. Vocês já ouviram falar disso? Não. Ou será que o Evangelho que a gente ouve pregar nas igrejas e na televisão elevam o status do pastor? O pastor é um popstar, famoso no país e na sua cidade, autoridade respeitada por todo mundo. Jesus não conseguiu essa proeza. Os profetas não conseguiram essa proeza. Os apóstolos não conseguiram essa proeza, mas os pastores hoje conseguem. São homens de grande valor no país social, estão nas colunas sociais, nas revistas de colunas sociais, estão lá os pastores. O Evangelho pregado vira até produto turístico, como é o caso aqui na nossa cidade. Está no guia turístico da cidade, um culto evangélico da nossa cidade. Como é que pode um negócio desse? Será que esse Evangelho que é pregado não deixa as pessoas muito bem confortáveis na igreja com os seus mesmos pecados? É isso que está acontecendo. Isso é uma prova inconteste de que esse Evangelho pregado é falso. Não é o Evangelho que Jesus disse que será pregado antes que venha o fim. Será pregado esse Evangelho para testemunho a todas as nações. Porque esse Evangelho que é pregado para testemunho a todas as nações gerará perseguição dos pregadores. Gerará desprestígio nos pregadores. Vocês ouviram o que eu disse para vocês aqui? A minha própria irmã. A minha própria irmã. Como é que você virou isso? Um importante como você foi, um intelectual, virar um pastorzinho de nada numa igrejinha dessa de nada. Pois é. Um pregador do Evangelho será desprezado, como Jesus foi, como os profetas foram, como os apóstolos foram, como os pais da igreja foram, muitos deles queimados vivos. É esse o Evangelho que será pregado em toda a terra, para testemunho a todas as nações, antes que Jesus volte. E esse Evangelho fajuto que está sendo pregado aí, por causa dessa pregação aí, Jesus não vai voltar não. Isso aí está fora do esquema, do que eu estou falando aqui, do que está na Bíblia. Há um outro indicativo, queridos. A proliferação dos falsos profetas. Esse é um outro indicativo de que Jesus está próximo. Foi ele quem disse que após estas coisas que ele falou aqui, da tal grande tribulação e tal, que é só o princípio das dores. Então ele disse que tudo isso virá acompanhado da proliferação de falsos profetas. E isso deve nos manter vigilantes. Que tipo de evangelho é que nós temos dado ouvido?
Que tipo de igreja que nós frequentamos? O que é que está sendo pregado lá? Que tipo de culto a gente está vendo na televisão? Porque eu digo para vocês, eu passo na televisão de um por um ali. Não se aproveita um. Estamos prestes a ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para julgar vivos e mortos. Ai daqueles que tiverem pregado um evangelho falso. Ai daqueles que seguiram pregadores falsos. Jesus disse sobre os pregadores falsos e seus seguidores: são cegos, guias de cegos, cairão todos no barranco. Isso quer dizer, serão todos lançados no inferno. Ele virá como juiz, não é como advogado não. Quando ele vier não dá mais dizer, mas Senhor, dá tempo de eu mudar ainda? Não dá mais. Não dá mais. Irmãos queridos, prestem atenção. Ainda está em tempo. Por enquanto, Jesus ainda é o Salvador. Por enquanto, Jesus ainda é o advogado. Pela ação do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, e Jesus o deixou aqui no lugar dele para isso mesmo. Está escrito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vos levará toda aqui na terra, neste mundo. Por enquanto, ele ainda é o advogado, sentado à direita do Pai, intercedendo pelos seus salvos. Mas, conforme as indicações que ele mesmo deu, esse tempo está se esgotando. Está próximo de ele chegar como juiz. Ele mesmo disse, está consumado. João 19:30, e é verdade, está consumado. Mas, por causa dos eleitos, esse tempo ainda está passando. Diz a Bíblia que por causa da misericórdia de Deus, esse tempo ainda está passando. E quando vier a tribulação, também está dizendo que por causa da misericórdia de Deus, ele abreviará essa tribulação por causa dos eleitos que também sofrerão essas tribulações. Então, irmãos, tudo está consumado desde a eternidade. Mas no tempo e no espaço, essas coisas estão acontecendo ainda. Nós também precisamos lembrar que não são apenas os salvos que serão redimidos no mundo, não. Toda a criação será redimida. Paulo diz isso no capítulo 8 de Romanos. Toda a criação geme a um só tempo, aguardando a redenção. Não esqueçam que Deus amaldiçoou a terra, lá no pecado de Adão. Toda a terra está amaldiçoada por tua causa. Então essa grande tribulação, ninguém se engane não, nós não vamos ter condição de viver aqui na terra. Não vai ter mais comida para a quantidade de pessoas que tem. Não vai ter mais água. A bandidagem é matando você no meio da rua, que já está começando, já está muito parecido. A bandidagem é matando você em qualquer lugar e pronto, acabou-se. Vai ser mais ou menos assim a coisa. Não haverá mais, a terra esgotará seus minerais, não tem mais ferro, não tem mais vidro, não tem mais como fazer as coisas. Acabou a matéria-prima. Não tem mais madeira, não tem mais nada. E quem vai acabar isso é o homem. Aquecimento global, o negócio não tem condição de viver aqui, começa a cair troço do céu, foguete, velho, que nós mandamos para cima aí, isso vai cair todinho, mais dia menos dia vai cair todinho. Eu até imagino que essas estrelas que cairão tem mais a ver com esses lixo que nós botamos no espaço, que vai cair para a terra. A gente sabe que quando entra na atmosfera pega fogo. Eu até acredito que esses troços, estrelas que vão cair, provavelmente não serão estrelas mesmo, é alguma coisa que cai pegando fogo aqui na terra. E nós temos muita coisa para cair aí em cima. Um dia desse caiu lá na Rússia, não sei se vocês lembram. Então, irmãos, sabemos que o mesmo universo que é palco da desgraça do pecado, a mesma terra que é palco onde se desenvolve a desgraça do pecado, do homem ruim por natureza, por causa do pecado, essa mesma terra será refeita. Está escrito na Bíblia, haverá novos céus e nova terra.
Será tudo refeito. Olha aqui, ele diz aqui, ó, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Tudo vai ser refeito. A maldição do pecado cessará. Porque aí o justo juiz virá aqui e decretará, pronto, aqui é o ponto final. Aqui é o termo final. O termo inicial foi lá no Éden. Aqui é o termo final. Os eleitos para a minha direita, tem escrito em outra parte, os condenados para a minha esquerda serão lançados no inferno. Só que de forma assombrosamente maravilhosa para os eleitos, eles ficaram espantados vendo aquilo, mas é um espanto de alegria. Está vindo o meu rei, está vindo o meu salvador, está vindo o meu Senhor. Também será maravilhosamente assombrosa para os condenados. Eles vão dizer, lá vem o juiz, lá vem aquele que vai me condenar. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Este será o momento maravilhoso, queridos, em que o justo juiz mandará os seus anjos reunirem os seus eleitos dos 4 cantos do universo. Aqui, ó. E ele, versículo 31, ele descerá, o 30 no final, ele descerá com grande clangor de trombeta entre as nuvens, com poder e muita glória, toda a glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, a fim de que todos sejam apresentados por ele ao Pai. Eu imagino que ele dirá assim ao Pai: Pai, está aqui, os teus eleitos, que eu fui lá na terra resgatar na cruz, estão aqui. Como ele mesmo disse na oração do capítulo 17 de João: Pai, todos aqueles que tu me deste, ninguém arrebatará da minha mão, a não ser o filho da perdição, para que se cumpram as escrituras. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que a gente sabe que traiu Jesus e foi condenado. Então eles, nenhum dos que tu me deste. Aí ele diz mais: eu não oro pelo mundo todo, eu oro apenas por aqueles que tu me deste. São esses pelos quais ele veio morrer e orou, os seus escolhidos, como está escrito aqui, são esses que ele vai apresentar ao Pai. Ele vai mandar os anjos reunirem eles, vai dizer: Pai, está aqui, ó, os que eu fui buscar lá na terra, não está faltando nenhum aqui, ó. Aqueles pelos quais eu morri na cruz, não está faltando nenhum aqui, Pai, está tudo aqui. O Senhor me deu todo o poder para julgar, pois bem, está aqui. Foram esses aqui que eu escolhi. Foi por esses que eu morri. Foi por esses que eu orei, lá no capítulo 17 de João. Porque quando ele disse: eu não oro pelo mundo todo, eu oro apenas por este que tu me deste, ele estava nesse momento, ele estava se referindo só aos 12. Inclusive Judas que estava no meio lá, mas ele já tinha separado Judas. Aí lá no versículo 20 do mesmo capítulo ele diz assim: e eu não oro apenas por estes 12 que estão aqui, eu oro também por todos aqueles que se converterão pela pregação deles. Aí nós entramos na história. Nós quem? Aqueles que realmente se converterem. Muito bem, irmãos. Então olhem só. Nesse momento, quando Jesus apresentar a sua igreja, os seus eleitos ao Pai, aí sim, a sua obra estará totalmente consumada no tempo, no espaço e na eternidade. Não há mais o que fazer. Os banidos sofrerão eternamente no inferno e os salvos gozarão eternamente a glória de Deus, o paraíso antes do pecado, conforme o decreto de Jesus na sua função de juiz de vivos e de mortos. Lembrem, queridos, a pregação de hoje trata disso. O Salvador, que por enquanto está ofertando a salvação, também é o juiz. Ele virá aqui buscar os seus eleitos e condenar eternamente aqueles que não estão
arrolados entre os salvos. Que Deus nos dê entendimento para considerar estas coisas e aumentar o nosso desejo de louvá-lo, de engrandecê-lo, de adorá-lo, desde agora e por toda a eternidade, porque a eternidade para o salvo começa aqui, para o condenado também. Para o condenado também. Na hora que a gente morrer, está decretada a nossa sentença eterna. Essa sentença que nós vamos ouvir no dia que Jesus vier, quando você morre, ela já está decretada. É por isso que as pessoas têm tanto medo de morrer, que não tem mais como mudar isso depois da morte. Quem ensina isso é o Espiritismo. Deixa eles falar com o ensino deles. Não tem mais como mudar. A Bíblia está escrito: é dado ao homem morrer uma única vez, e após isso, o juízo final. Está escrito na Bíblia isso. Hebreus 9, 27. Então, irmãos, que a gente, hoje, dia das mães, quer uma mensagem melhor do que essa para as mães, para tomarem cuidado, para tomarem cuidado, ou uma mensagem para encher a bola das mães e sair daqui vazias. Quando chegar em casa amanhã, ninguém lembra mais da conversa do pastor. Essa vocês vão lembrar. Que Deus nos abençoe, irmãs. E daqui a pouco a gente vai comer um bolinho ali. Aí sim é hora da festa da mamãe ali. A gente vai comer um bolinho com as mães ali. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Amém. Salvação em Cristo é um outro hino que nós vamos cantar aqui. Jesus, agora eu bem sei quão grande é o teu amor, pois salvação me deste aqui, por isso aceita o meu louvor. Jamais descanso conheci, por ser um pecador, vivi aperreado, mas agora não. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo, o Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Isso é um culto isso é um cântico de ação de graça pela salvação que Jesus nos dá. Já, Síria? Já. Jesus, agora eu bem sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Jamais descanso conheci por ser um pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo, Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Amém, amém. Olha, irmãos, leiam a mensagem do boletim.
Sim, rapaz, eu tinha pagado no outro boletim o nome de Irmã Santinha, que Irmã Santinha já partiu, não é? Ela não está mais aqui. Nilce Santinha, desde o domingo passado eu apaguei no outro, mas como eu fiz esse boletim aqui na igreja, aí do daqui da igreja ainda está o nome e eu não reparei, tá? Eu vou apagar. Vejam os irmãos para orar, os irmãos de aniversariantes. Nós ligamos para a Zenilda, passei um e-mail para a Daniele, que eu não tenho mais o telefone dela, está aqui, mas esse não é mais não. Tem o Andriel, que é hoje ou é amanhã, Andriel? Dia 13, não é? Tá chegando já Andriel. O primeiro agora é Andriel. E o próximo é Zoraide, não esqueçam. Zoraide, esposa de Rick. Não vieram hoje porque Rick está gripado. Gripado não, sei lá. Tentou pegar um peso lá, um bujão d'água desse aí. Tá com dores na costa, na coluna. Muito bem, então vocês verificam os irmãos que vão aniversariando e liguem para esses irmãos. É bom lembrar dos irmãos. Tá certo, queridos? Leiam o boletim, a mensagem do boletim trata do mesmo tema que nós pregamos, como sempre. É outra pregação, mas é o mesmo tema. Então vamos ficar de pé para que a gente ore e vá comer o bolo do Dia das Mães ali. Ah, não, depois eu quero lembrar para vocês. Tem uma moça aqui na igreja que vende cosmético santo. Não é aquele do Malafaia, não, é outro tipo. Vem cá, minha filha. O Malafaia agora está vendendo cosmético. Vem cá, essa aí, o cosmético que ela vende é diferente. Ela vai ler aqui para as mães. Boa noite e a paz do Senhor. Vou deixar uma mensagem para todas as mães. É sobre a maquiagem ideal para a mulher que teme a Deus. Alguns itens envolvidos no processo da maquiagem ideal são os seguintes: maquiador, o Espírito Santo; a maquiada, todas as servas de Deus; produto, decência, modéstia, boa consciência, palavras edificantes, pureza, santificação, transparência, fragrância de Cristo; procedência, made in céu; modelo desejado, a imagem de Cristo. Antes de aplicar qualquer produto em seu corpo, vá até o banheiro e tome um banho quente de decência e modéstia para tirar todo exagero e exibicionismo que porventura estejam grudados em você. Em seguida, enxugue os cabelos com a consciência limpa e tenha o cuidado para não ficar resíduos de dúvidas em sua cabeça. Depois, vá até o seu quarto e, diante do espelho da Palavra de Deus, examine quem você é e com quem está parecendo. Não precisa se decepcionar nem perder a pose, caso você não esteja tão bela aos olhos dos legalistas. Eles sempre terão uma falha a mostrar em sua pessoa. Esteja pensando no modelo que o Senhor quer que você seja. Logo após esse exame, para embelezar um pouco os seus olhos, contorne-os com um lápis da pureza, para que eles enxerguem o teu próximo com misericórdia e não como juiz. Não esqueça de passar um pouco de blush nos lados da face. Ele deve ser bem claro, para que os outros percebam, através de sua transparência, que você não é mulher perfeita, que aquelas pequenas rugas que estão sendo cuidadas por Deus. Não tente usar nenhum produto que venha tirar características distintas de sua face. Não queira enganar muitos pela aparência. Para os lábios, recomendamos um batom de palavras puras que servem para a edificação dos irmãos e glória de Deus. Tenha muito cuidado para não borrar esse batom com mexericos e palavras torpes. Depois de despir-se completamente da velha roupa, vista um vestido branco da santificação. Coloque a fragrância do conhecimento de Cristo, que recebe a assinatura do mais importante ser do universo, Deus Todo-Poderoso. Nós recomendamos e aprovamos essa marca. Finalmente, você está pronta para ir aos mais sofisticados lugares do mundo, desde que estes sejam dignos de sua presença.
Ao sair de casa, vigie o seu andar para dar passos guiados pela palavra de Deus, que é a luz para o caminho das mais belas mulheres de todo o mundo. Enquanto estiver andando pelos caminhos da vida, levante a cabeça para não se deter nas pedras que há no caminho. Embora você não saiba a que horas o seu amado virá ao seu encontro, mantenha sempre essa maquiagem e uma postura correta. Viva como se ele fosse chegar após o primeiro passo que você dará. Feliz Dia das Mães. Muito bem. Quero ver todo mundo com essa maquiagem aqui depois, hein? Todas as mulheres, as mães, não só as mães, aqui ainda vão ser mães, todo mundo usando essa maquiagem aqui, hein? Muito bem. O culto para a gente ir lá, ali para fora, é participar da festinha do Dia das Mães, tá certo? Oremos. Quem é que vai orar aqui agora, que eu vou pedir para orar? Bruno, agradeça a Deus, Bruno, por este momento. Deus, amado Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício na cruz, que por meio de graça, Senhor, chegou até nós. Agradecemos, ó Deus, a palavra que o Senhor instruiu aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, caminhar meditando, Senhor, e pensando nisso, analisando os nossos caminhos, analisando, ó Senhor, as nossas atitudes, sabendo que não existe a hora certa para o Senhor vir para cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar. Que possamos, em nome de Jesus, estar cumprindo, ó Senhor, os seus mandamentos, conforme a sua vontade. Agradecemos por essa data, Senhor, que lembra a figura das mães. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada uma delas, que tem uma missão tão importante, ó Senhor, da questão da criação, da educação, da geração dos filhos, da geração de cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pela família, as famílias que o Senhor uniu. Pedimos que o Senhor esteja com cada um, ó Senhor, dando a moderação, dando ao Senhor e permitindo os frutos do Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que habita em todo aquele que lhe salva e conduz num caminho de santidade até o dia da vinda do justo juiz. Seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, hoje e sempre. Tem uma visitante, duas visitantes aqui, né? Aquela já veio aqui no